Bom, caro aluno, sou o professor Alex Santos, estou aqui para mais uma aula sobre Revolução Russa, mas antes de entrarmos no assunto, né, desta revolução extremamente importante no século XX, gostaria muito que você se inscrevesse no canal Everest Virtual, porque aqui você terá aulas extremamente didáticas e importantes para potencializar justamente o seu aprendizado e lhe fazer melhorar cada vez mais no quesito organização de ideias e, obviamente, as respostas que você precisa no dia da sua prova, correto? Então toque lá o sininho, deixe seu like bacana, tá? E que se você quiser, obviamente, que essa aula chegue a mais amigos seu, no caso, né? Compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, entendeu? O conhecimento é sempre bom, entendeu? Nós temos que estarmos trabalhando em cima dessa questão. Então, sem mais delongas, obviamente, vamos trabalhar esse conceito de Revolução Russa, tá? Eu sempre gosto de citar uma questão. Quando nós vamos trabalhar sobre Revolução Russa, vamos fazer alguns parâmetros históricos sobre a questão estrutural desta revolução, né? Para me entender, para chegar a um ponto de observação, eu tenho que entender por que aconteceu esta revolução, entendeu? E esta revolução, ela vai de fato acontecer de baixo para cima. Por que, Alex? Porque, por exemplo, a Rússia, em pleno século XX, né, ali no início do século XX, a Rússia, ela tinha uma estrutura social extremamente agrária, entendeu? Quer dizer, 20% da população comandava 80%. Como assim, Alex? Eu não entendi. Porque a sociedade russa, nesse contexto, pessoal, ela estaria basicamente com 80% da sua população concentrada onde? Na zona agrária, entendeu? Na zona agrária. Então, isso é uma coisa que vai propiciar justamente o que? Problemas sociais extremos dentro dessa Rússia, correto? Então, essa diferença e principalmente a exploração, tá, que essa sociedade agrícola ela vai sofrer, ela simplesmente vai ser o ponto culminante de quê? O ponto culminante para que vários conflitos políticos sociais internos começassem justamente a eclodir dentro desta Rússia. Um outro ponto que eu não posso deixar de citar é obviamente o que? A questão econômica e política, né? Quer dizer, no início do século XX, enquanto as potências europeias como Inglaterra, França e a própria Alemanha estavam cada vez mais crescendo no campo do desenvolvimento industrial, a Rússia ela era uma das economias mais atrasadas dessa Europa. Olha, só vou te dar uma dica, meu caro aluno, só vou te dar uma dica. Enquanto, por exemplo, nós estamos vivenciando uma potencialização industrial na Europa, a Rússia ainda tinha o modelo político do czarismo, que automaticamente nós podemos analisar como, vamos dizer assim, um absolutismo em tese, entendeu? A dinastia dos Romanov, né, o Nicolau II, que foi o último, vamos dizer assim, czar que essa Rússia teve antes da sua revolução. Então, isso aí tu já vais notando, já vais observando o quanto essa Rússia, perto das outras potências, ela estava num patamar muito abaixo. Enquanto Inglaterra, França e Alemanha estavam disputando mercados através de produções industriais, correto? A Rússia, ela tinha basicamente 5% do seu território somente com o processo de industrialização. Então isso aí já faz notar justamente o que? O quanto esta Rússia ela era o que? Atrasada. O quanto esta Rússia ela tinha justamente uma industrialização, vamos dizer assim, incipiente. Quer dizer o que, Alex? Fraca, correto? Então aqui eu tenho a imagem do Nicolau II, certo? O último Romanov que chegou ao poder, e aqui justamente a sua família, correto? A sua família, que obviamente foi deposta e consequentemente foi assassinada pelos bolcheviques no decorrer do processo da Revolução. E aqui tem uma questão que eu preparei com muito carinho, obviamente, para que você entenda
como esse primeiro contexto, ele é analisado aonde? Numa questão de vestibular. Aqui, essa questão em análise. É um texto do professor Eric Johnson Hobsbawm, certo? Que é de um livro, O Novo Século, um livro fantástico, que é uma entrevista que ele faz a um importante jornalista italiano chamado Antonio Ippolito, certo? E a questão diz assim: seja como for, o comunismo não se limitava à Rússia. Uma das minhas primeiras experiências políticas quando me tornei membro do Partido Comunista, na época em que ainda estudava em Berlim, foi uma discussão com um companheiro responsável pelo meu recrutamento. Ele ficou desconcertado quando lhe disse: bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado. Por isso podemos esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá. Correto? A afirmação do estudante de Berlim e futuro historiador inglês baseava-se na ideia de que, letra A, as revoluções operárias vitoriosas ocorreram ao longo da história nos países mais industrializados, né? Letra B, as rupturas sociais radicais inauguradas pela Revolução Francesa deram origem a regimes totalitários. Não, moçada, não, isso aí está totalmente, né, vamos dizer assim, fora do quesito de observação. Letra C, o sucesso revolucionário seria possível somente no caso da propagação da revolução para países dominados pelos europeus? Vamos ver. Letra D, a vitória dos comunistas na Rússia foi liderada por partidos oriundos dos movimentos campesinos? E a letra E, a revolução bolchevista deveria enfrentar a questão do desenvolvimento econômico do país? Se tu fores olhar todas essas questões como base, tu vais perceber justamente, meu caro aluno, que a resposta correta seria a letra E. Por quê? Por que a letra E? Porque essa revolução ela precisaria justamente, vamos dizer assim, ela precisaria enfrentar a questão do desenvolvimento econômico do país. Porque, se tu observares bem, a economia era a base mais fraca dessa Rússia, entendeu? A Rússia, como eu falei durante a explicação, ela estava dentro do constante que 80% da sua população estava onde? No campo, entendeu? Nós tínhamos servidão, nós tínhamos até conceitos de escravidão dentro dessa Rússia. Então, quer dizer, muito atrasado no patamar econômico. Então, agora, dentro do conceito revolucionário, o grande, vamos dizer assim, o grande impacto, certo, que essa revolução traria era justamente o que? Trabalhar em cima da questão econômica, como está aí na resolução. A Rússia que assistiu à ocorrência da Revolução Russa era economicamente atrasada em relação aos outros países europeus. Como base de exemplo, né, podemos citar que apenas na década de 1900 a monarquia russa deu início ao processo de quê? Da primeira Revolução Industrial, quando na Inglaterra tal processo começou aonde? No século, né, começou ali no século XVII com relação ao que? Às suas revoluções políticas, certo? E teve como base justamente o que? A sua Revolução Industrial no século XVIII, entendeu? Então, quer dizer, enquanto, preste bem atenção, no século XVIII, a Revolução Industrial ela vai estar acontecendo na Inglaterra, correto? No século XVIII vai estar acontecendo na Inglaterra. E aí que é o mais interessante, né? Se nós pegarmos a história política da Inglaterra, nós vamos ver que desde o século XVII, por isso que eu coloquei o século XVII como referência, certo? A Inglaterra já vem passando por revoluções políticas que levará justamente no século XVIII à Revolução Industrial, né? Enquanto a França ainda vai estar passando por uma revolução política, enquanto os Estados Unidos estará passando, né, no caso as 13 colônias, por uma revolução política, a Inglaterra já vai estar passando por outra revolução política, só que agora econômica. Tranquilo, meu caro aluno? Não te esquece, espero que você tenha gostado. Não te esquece de te inscrever lá no canal Everest Virtual, né? Toca o sininho, dá um like bacana, deixa teu comentário caso tu precises, né, não entender alguma coisa, deixa lá teus comentários, tuas questões para a gente tirar essas dúvidas. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo, tá bom? Um forte abraço!